E o Flamengo vence o Cruzeiro por 2-0 no Maracanã, garantindo a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. E ainda falarei sobre os próximos jogos do Flamengo. Fica comigo até o final desse vídeo. É isso mesmo, gente. O Flamengo conquistou a primeira vitória sob o comando de Leonardo Jardim ao superar o Cruzeiro, né? Eu falo Crueiro. Cruzeiro por 2-0 nesta quarta-feira, o famoso ontem, dia 11. Pedro balançou as redes aos 5 minutos da partida. Que golaço, hein? E foi o responsável pelo primeiro gol da vitória do Flamengo no Maracanã. O camisa 9 roubou a bola após boa marcação conjunta com o Paquetá, limpou 3 marcadores e finalizou com o pé direito no contrapé de Cássio. Uma pintura. Já no último minuto da partida, Carrascal recebeu de Samuelino com campo livre e encobriu Matheus Cunha com um toque de muita habilidade para garantir o triunfo. Agora, falando um pouquinho, né? Você sabe que eu sempre vou falar depois de trazer a reportagem. O Flamengo amassou o Cruzeiro no primeiro tempo, gente. Meu Deus do céu, no total, né, do tempo todo, primeiro e segundo tempo, foram 18 chutes ao gol, onde 7 foram contundentes. 7 chutes onde o goleiro Cássio ali precisou salvar, cara, salvar. E o Flamengo, então, no primeiro tempo, jogou muita bola. No segundo tempo também, cara, partida excelente, apesar de que, né, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o time do Cruzeiro começou a fazer uma forte pressão, tá? Tiveram até chance, não chances muito claras, mas tiveram chances. O Rossi precisou fazer algumas defesas, mas o Flamengo venceu. O Flamengo venceu, né? No último minuto ali, Carrascal fez um gol. E eu quero falar agora sobre os jogadores do Flamengo. O Pedro mostrou que é o Pedro que a gente conhece. Recentemente, parte da torcida estava até ficando contra o Pedro. O Pilhado, de novo, jornalista que eu gosto muito, tenho que falar isso, mas que está muito emocionado recentemente, esculachando o Pedro, falando que o Pedro é um cone, que não joga nada. Pô, o cara foi rei da América. Tá a 2 gols do Gabigol para se tornar o 6º maior artilheiro do Flamengo. Esse cara não joga nada? Toma vergonha, Pilhado. Toma vergonha você, torcedor, que gosta de criticar o nosso artilheiro. Porque o Pedro já está se tornando o artilheiro. Vai despontar esse ano novamente, cara. Com o Leonardo Jardim vai ser lindo demais. E aí, falando sobre os outros jogadores, né? Pedro jogou muita bola, marcando. Lembrando que ele rouba a bola, dribla 3 com direito à caneta e desloca o Cássio. Teve um lance que ele marcando também, ele dá um carrinho, a bola fica pro Arrascaeta, ele, né, encontra o Arrascaeta, de frente pro gol, o Arrascaeta perdeu o gol. Então assim, Paquetá jogando muita bola na posição correta, todo mundo jogando na posição correta. E aí no segundo tempo, né, o Arrascaeta estava um pouquinho mais apagado, o Everton Cebolinha também, porque o jogo do Flamengo estava se dando muito pela direita, mas assim, todo mundo jogando bem. Jorginho, maestro, a dupla Léo Pereira, Léo Ortiz jogando também muito bem. Pulgar, nem se fala, né, sempre com partidas muito boas, quase fez um gol também de fora da área, né, numa sobra de escanteio. Mas depois de algumas trocas, Samuelino entrou sem fazer nada, muito fraco. Carrascal querendo driblar o tempo todo, errando tudo. O Flamengo sofreu um pouco. Depois teve a entrada ainda do Luiz Araújo, tá, que entrou jogando relativamente bem, né, melhor do que Samuelino, do que o Carrascal, com certeza. Que bom que o Plata não entrou, tá, gente? E teve a entrada também do Varela, que deu mais uma segurança ali pela lateral direita, né? Mas assim, resumindo, no final a gente sofreu, quase teve um empate. Por sorte não houve um empate, mas o Flamengo jogou muito melhor praticamente o tempo todo, né? E ainda falando sobre Carrascal, mas o Carrascal, você está falando mal dele, ele fez um gol. Gente, só fez isso no jogo. No final, por sorte, como o time do Cruzeiro estava todo entregue ao ataque, né, eles sofreram um contra-ataque. Samuelino, que não vinha fazendo merda nenhuma, conseguiu encontrar o Carrascal, lançou, ele correu bem, conseguiu tocar ali meio que por cima, né? Deu uma cavadinha por cima do goleiro Matheus Cunha. Mas é isso, esse foi o jogo do Flamengo e Cruzeiro. E falando sobre os próximos jogos, né? O Flamengo vai enfrentar o Botafogo, o primeiro desafio do Mengão na sequência acontece sábado agora, dia 14, às 8h30 da noite, horário de Brasília, contra o Botafogo. A partida marca um clássico carioca de muita atenção no estádio Newton Santos, o famoso tapetinho de plástico, né?
Lembrando que o Botafogo ainda está ferido após a eliminação precoce da Libertadores. Botafogo nunca vai deixar de ser bairro, gente. Se você desejar assistir esse duelo Flamengo-Botafogo, todo mundo vai poder assistir aí pela Premier, né? Pay-per-view ou no Sport TV. Na sequência, pós-jogo Botafogo e Flamengo no sábado, o Flamengo enfrentará o Remo em casa, tá? Na quinta-feira, dia 19 de março, às 8 horas da noite, horário também de Brasília. A partida acontece no Maracanã, onde o time de Léo Jardim vai buscar se impor usando força e a pressão de suas arquibancadas. Sport TV, Premier, Prime Video devem ser as principais opções para você acompanhar fora do Maracanã, né? Então, espero que você assista o jogo e a gente torça junto aí. E aí, para fechar, o Flamengo vai viajar até a capital paulista para protagonizar um dos maiores clássicos do país, o Encontro das Nações contra o Corinthians. O time alvinegro recebe o Flamengo na Neoquímica Arena no domingo, dia 22, às 8h30 da noite, também horário de Brasília. A promessa, é claro, de um caldeirão hostil em São Paulo, e a transmissão oficial do duelo será feita pelo canal Premier. Lembrando que o Corinthians tomou uma pancadinha de 2-0 pro Curitiba na Neoquímica Arena, na casa deles. É isso. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho, ajuda a gente a crescer, meu irmão. E é isso, eu preciso de você. Venha fazer parte dessa família, porque o DNA Rubro Negro você já tem. E é claro, amamos o Flamengo. Até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.